brasileiros. Para tanto, convidamos ao palco José Carlos Vieira Júnior, diretor da Drum Brasil e presidente do Congresso Brasileiro da Cultura. Valquíria Heiser, mestra e pesquisadora em políticas culturais, integrante da Comissão Carioca de Promoção Cultural, que gerencia a Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio. E Paula Rocha, coordenadora do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Prefeitura de São Paulo, em participação online. Muito obrigado. Oi, pessoal. A palavra é de vocês. Boa tarde a todas, a todos e a todes. E minha autodescrição, meu nome é José Carlos, eu sou o CEO do do Congresso Brasileiro da Cultura, e eu sou uma pessoa morena, pele morena, cabelos pretos, uso óculos preto, estou de terno preto, num palco que atrás de mim tem um projetor, tem uma tela, e ao lado à minha esquerda tem uma parede aqui de pedras aqui que, como eu digo, parece um castelo medieval, né? Estamos no Parque das Ruínas, é um espaço muito lindo. Primeiramente, eu vou pedir a gentileza nossas ilustres palestrantes, debatedoras, né? Fazerem também as suas descrições e cumprimentá-los, e aí depois me volta a palavra, que aí a gente vai conduzindo. Então, por gentileza, iniciando pela Weiser, por favor. Heiser, Valquíria Heiser. Olá, boa tarde. Eu sou Valquíria Heiser, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho, estou vestindo um vestido preto, um casaco preto, grosso, que eu estou com frio, e um tênis branco. Vou pedir sua descrição também, por gentileza, Paula Rocha. Oi, pessoal, boa tarde. Tá desligado, tá no mudo, você está no mudo. Estão me ouvindo? O áudio da Paula. Entrou o áudio dela? Pode falar, Paula, vamos ver. Foi. Oi, pessoal, estão me ouvindo agora? Sim. Boa tarde a todos, eu sou a Paula, coordenadora aqui do PROMAC. Minha audiodescrição eu sou uma mulher negra, de pele clara, com cabelos cacheados bem crespos, na altura das orelhas, mais ou menos, dividido ao meio. Estou com uma camisa de cores claras aqui, e falo aqui da Secretaria Municipal de Cultura. Atrás de mim tem uma janela entrando luz, bastante sol. Estamos aqui num dia ensolarado em São Paulo. Infelizmente não pude estar aí no Rio com vocês, mas pelo menos o sol veio até nós. Porque estava chovendo direto. Primeiro, Paula, uma honra, né, você, né, poder estar conosco, mesmo a Valquíria, né, e depois nós vamos falar um pouquinho mais do ISS, mas também do que é a luta de vocês na construção, no apoio, né, aos produtores culturais, através das leis de fomento. Mas eu começo a fala, rapidamente, explicando, inclusive, para quem nos vê, para quem nos ouve, para quem nos assiste, que o Congresso Brasileiro da Cultura, ele tem a missão, né, como proposta, já não mais como um projeto, mas como uma ação, né, e já na sua segunda edição, fizemos a primeira edição em caráter no auge da pandemia, de ser o espaço de fala, ser o espaço que congregue toda a cultura do Brasil. O Brasil tão grande, tão enorme, tão gigante, de expressões culturais tão inúmeras, né, tão plural, mas é tão grande, tudo é tão grande, é tão gigantesco. Talvez o país mais plural de todo o planeta. Não canso de repetir essa frase.
mas tem a dificuldade de conexão. Então, é difícil a cultura se organizar se não tiver um espaço. E a ideia do Congresso é ser esse espaço como outras áreas têm. A área de alimentos, que tem uma feira que congrega os negócios, e a interligação entre todo o setor, o automóvel, o agro, o turismo. E nós temos essa missão de sermos este espaço, de congregar toda a cultura brasileira para criar alianças, para podermos nos unir, porque unidos realmente temos chance maiores de nos defendermos e defender a nossa, não só este setor, como setor econômico. Primeiro, defender a cultura como identidade de um povo e uma nação, mas defender também o setor econômico e o conceito de indústria da cultura, que, novamente, peço licença, né, à escola de Frankfurt, mas a indústria da cultura, um setor que tem que ser olhado, inclusive um setor que ele contribui com tantos outros, né? Então, essa é a ideia do Congresso. E, a partir dessa ideia, debatemos, né, o dia de ontem como esperanças, como ideias inovadoras, mas foi um dia de muita fala, de luta, de dificuldade, de oportunidades, mas muitas oportunidades que se perdem. Mas aqui, hoje, a gente traz definitivamente em 3 workshops, o primeiro agora do ISS, o segundo de leis de Estado, do ICMS, e o terceiro de lei federal, que é o Rouanet, mas especificamente agora no ISS. Trazemos os exemplos das 2 maiores cidades do Brasil, né, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, com seus projetos de ISS, com seus editais de ISS, para que todos possam ter uma ideia, né, do que é o projeto, o que é um edital de ISS. E eu só vou passar já agora a fala para Valquíria Reiser, né, que é a coordenadora da Comissão Carioca de Promoção Cultural, da Secretaria do Município do Rio de Janeiro. Por favor. Boa tarde. A secretária executiva é a Fernanda Romano, com quem eu trabalho. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura, então, só fazendo um preâmbulo. Na Secretaria Municipal de Cultura, nós temos um setor que é um nome dado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, na própria lei está esse nome, que é a Comissão Carioca de Promoção Cultural. É um setor que operacionaliza a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e é uma comissão. Então, nós temos algumas diferenças com outras leis municipais do país, né, que nós temos feito pesquisa. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, indo direto ao ponto, Zé. Direto ao ponto, sim. Como que funciona essa lei, né? Sei que podem ter na plateia algumas pessoas que já conhecem, mas podem também ter pessoas que não conhecem a especificidade, tá? Voltando umas casinhas atrás, nós temos, assim, na secretaria, como todas as secretarias, você tem 2 opções, 2 caminhos de fomento a projetos culturais. Você tem o fomento direto, né, que funciona, entre outros modos, o produtor cultural inscreve um projeto e a secretaria destina, né, transfere o recurso daquele projeto aprovado para a conta do produtor cultural. Basicamente, isso é fomento direto. E nós temos um outro mecanismo, que é o fomento indireto, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Essa Lei Municipal de Incentivo à Cultura, nos moldes atuais, ela é assim desde 2013. Ela é operacionalizada por meio de 2 editais. Então, a gente publica, eles são editais anuais. Uma das coisas que a gente acha muito interessante, muito legal, esse calendário, ele está definido na lei. E quando a gente vai falar por que isso é interessante, porque o produtor cultural ele pode se planejar. Muitas vezes o produtor cultural fica sabendo que tem um edital aberto uma semana antes. Não sabia que, né? E este dá para planejar, porque está lá na lei que é o dia 1º de maio, aberto o edital para inscrição de projetos culturais. E 1º de agosto é aberto, isso de todos os anos, o edital para as empresas patrocinadoras, que aqui no Rio a gente chama de contribuintes incentivadores. Então, essas datas fixas facilitam para que você possa se planejar, pensar o seu projeto,
correr atrás da documentação e não deixar para a última hora. Então, isso é bastante positivo, né? A gente tem visto, tem conversado com os produtores que esse calendário fixo é positivo. Então, assim, no mês de maio, a gente abre esse edital, que fica o mês de maio todo aberto para inscrição de projetos culturais. Projetos culturais com aquela questão basicona de projetos, né? Justificativa, o resumo e o orçamento detalhado, viu, gente? Porque tem algumas órgãos, né, da cultura que pedem o orçamento em grandes itens, assim, etapa de produção, etapa de pré-produção, pós-produção. Não, no ISS a gente pede o orçamento detalhado mesmo. O detalhado também não é tão no detalhe, tá? Os profissionais do seu projeto, o produtor executivo, o diretor artístico. Itens de gastos, né? Isso, mas não precisa também entrar tanto assim no detalhe. A gente pede esse orçamento detalhado e o valor, mais ou menos, varia de cada ano, 1 milhão aí o máximo que esse projeto pode ter, lembrando que é uma lei municipal. Isso por cada incentivado, por cada produtor cultural, né? Cada projeto pode ser esse valor. O teto dele. Mas nós temos 19 áreas. Isso também é uma especificidade, porque nós temos 19 áreas culturais. Então, você tem desde folclore a audiovisual, né? Audiovisual, cinema, né? Sala de cinema. Então, são projetos... Por que é tão diferente? Porque a gente sabe que o audiovisual são projetos com valores muito maiores do que 1 milhão. Então, no caso, às vezes, o produtor cultural do audiovisual inscreve no ISS apenas uma parte do projeto, mas, claro, ele tem que entregar o produto final, né, o produto filme. Mas isso é possível. E às vezes, esse mesmo produtor pode inscrever um projeto numa área de folclore, numa área de teatro, em que esse valor de 800 mil, 400 mil, depende do projeto, é suficiente para finalizar o projeto, para realizar todo. Tá? Sim, você pega um exemplo na área literária, você tem, às vezes, um livro de 100 mil, 200 mil. Resolve a vida. Né? Então, mas do ponto de vista dos desafios do lado de cá do balcão, é porque você lida com projetos muito diferentes. Isso, né, tem um lado bom, mas também você tem que ter um conhecimento bastante vasto. Mesmo que você, pessoa física, funcionário, você não tenha todo aquele conhecimento, alguém tem que ter naquela equipe, porque toda hora são questões muito específicas. E do outro lado do balcão, você tem pessoas que trabalham só naquela área. Então, elas sabem tudo daquela área. Então, do lado de cá, nós também temos que ter esse conhecimento, né, para poder pensar a política pública também, conseguir entender quais as necessidades. Então, é um desafio, uma lei com 19 áreas. Seguindo um pouquinho, eu não sei, Zé, eu não perguntei o tempo que eu tenho para falar. Não, mas uns 5 minutos, vamos. Depois a gente vamos falar depois com a Rocha, depois volta. E aí, em agosto, a gente tem o edital dos patrocinadores. Isso também é uma especificidade do município do Rio, porque em algumas leis que a gente tem pesquisado, não tem esse edital para os patrocinadores, você tem um edital só para os projetos. Então, o que a gente pensa que é muito interessante ter esse edital, porque o produtor ele já tem uma lista ali das empresas que estão interessadas, e a gente sabe que não é tão fácil captar, então tem muito desconhecimento, às vezes, do contribuinte. Então, a gente trabalha para que entendam que há muitos benefícios para o contribuinte incentivador, o patrocinador, porque isso já é um imposto, o ISS é um imposto, ele tem que pagar de qualquer forma, ele não vai... E se ele se inscrever no nosso edital, ele não vai tirar nenhum real do bolso a mais, ele não vai ter que pagar nada a mais, não haverá nada que ele tenha que bancar a mais, muito pelo contrário, ele vai poder agregar a sua imagem da sua empresa, os projetos que ele incentivar, a possibilidade, né, em edital, de 10% dos ingressos ou dos produtos, né, que vão ser realizados, que sejam ingressos, que sejam livros, a ser destinados para esse patrocinador. Ele pode fazer ações junto
desde que dentro do projeto, existem algumas regrinhas, mas é absolutamente bom também para o patrocinador, e além dele conseguir melhorar a própria cidade em que a empresa dele, né, está situada ali, ele consegue, a gente tem isso em várias pesquisas, o quanto que a cultura ela melhora uma cidade, o tanto que ela resolve questões que não são da cultura, mas que são possíveis através dos projetos culturais, né? A gente sabe dos direitos culturais da população. Então, são 2 editais. Tentando ser específica, a gente tem 2 editais, é uma diferença, são 19 áreas. O contribuinte incentivador ele pode destinar até 20% do imposto, que ele, de qualquer forma, ele tem que pagar para o município. A parte também específica aqui da nossa lei, essa transferência do recurso não é realizada pelo patrocinador, não é por fora, é por dentro da prefeitura. O que significa isso? O patrocinador ele vai pagar o seu imposto, como ele aqui é via nota carioca, ele vai pagar normal. A diferença é que se ele for um contribuinte já habilitado, vai aparecer, né, nos boletos, nos boletos dele vai aparecer a descrição. Essa empresa, né, contribui com a cultura carioca. E aí, conforme ele vai pagando, vai fazendo recolhimento mensal, aparece essa especificação e a Secretaria de Fazenda retira até 20% desse valor, que isso ele tem ciência de qual é o valor no edital. Quando a gente habilita, a gente publicou hoje, viu, gente? Então, fresquinho, né? Saiu hoje a relação. Eu falei para hoje. Eu falei para o Zé, quando eu cheguei, eu não sabia se eu conseguiria vir, porque a gente teve aqui um ataque cibernético, aqui, esse conhecimento público aqui na cidade, nos nossos sistemas. Então, a gente teve um problema no momentâneo, conseguimos resolver, que foi, a gente estava com o edital do contribuinte, esse de agosto, gente, estava aberto, e aí a gente teve esse ataque cibernético, ataque hacker, mas a nossa equipe da prefeitura foi muito sagaz, e quando viu o que ia acontecer, derrubou o sistema. Então, na verdade, não foi o hacker que derrubou o nosso sistema, foi a própria equipe da prefeitura, numa medida de segurança, né? Viu que eles estavam tentando invadir, derrubou para eles não pegarem dados, nada, enfim. E aí não aconteceu nada, só que a gente teve que tirar do ar o edital, e daí teve que o sistema, para poder resolver essa questão, ficou um tempo fora do ar, e a gente teve que prorrogar o edital, então isso atrasou um pouco, mas a gente conseguiu resolver tudo, e hoje a gente publicou a lista final dos patrocinadores que vão patrocinar para 2023. Então, já está no Diário Oficial. Agora há pouco eu vi que já está no Instagram da Secretaria. Então, quem tiver curiosidade para saber quais são as empresas do Rio de Janeiro que estão aptas a destinar dinheiro, destinar recurso para os projetos culturais no ano que vem, que a gente sempre faz tudo isso, os 2 editais em um ano, para a realização no ano seguinte. Por isso é um mecanismo que depende bastante de planejamento, né? Porque você não faz nada, como às vezes tem algum produtor que assim tem um projeto aprovado e fala, mas esse ano eu quero fazer. Não, senhor, não é para esse ano, é para o ano que vem. Então, hoje a gente conseguiu publicar essa lista dos patrocinadores, é uma ótima notícia, né? A gente quem estava aqui acompanhando mais de perto estava muito ansioso devido a essa questão do ataque hacker, se a gente ia conseguir, a gente conseguiu. E dá bem, né, se tiver algum pesquisador aqui de política pública também, sempre dá para dar uma olhadinha quais são as empresas do município do Rio que estão habilitadas a patrocinar projetos no ano que vem, né? Tem que assinar esse ano, mas até, na verdade, a gente prorrogou também até que era 15 de dezembro, né? E a gente teve que prorrogar também a data para entrega desse contrato, do termo de compromisso, para 15 de fevereiro, tá? Excelente. Só para antes de passar para a Paula Rocha, né? Aí ela vai explicar as especificidades da lei da cidade de São Paulo, fomento indireto. Só para fechar o número, quantos, mais ou menos, se você tem de cabeça, produtores culturais, quantos projetos, mais ou menos, foram aprovados no último edital para realização no ano que vem? Mais ou menos por volta de uns 1.000 projetos. Mas assim, gente, a gente nem trabalha com os número muito dos aprovados. O que é interessante, assim, até para termos de pesquisa, tudo,
em 15 de fevereiro, né, essa data que foi prorrogada, até 15 de fevereiro, os produtores vão mandar, os produtores que captarem vão mandar os contratos, né, os termos de compromisso. E aí a gente faz o levantamento de quantos projetos serão realizados em 2023. A gente, como a gente está agora, esse ano, a partir desse ano, a gente está conseguindo fazer tudo online, que é também outra novidade, porque antes era tudo papel, até para o contrato, para mandar, o produtor tinha que ir nos correios, né, até tarde, e às vezes tinha produtor que deixa para a última hora, né, quem é produtor aqui sabe que deixa as coisas para a última hora, tinha produtor desesperado indo nos correios do aeroporto, do shopping, que é o que fecha mais tarde, para mandar no último dia. Este ano será, pela primeira vez, outro spoiler aqui, será online, a gente já fez um formulário, então o envio vai ser online também, então a gente vai conseguir ter essa... No comecinho, aí, no meio de fevereiro, a gente já consegue ver quantos que vão captar e quantos que vão ser realizados, isso é um número muito interessante, quantos que vão ser realizados. Incentivadores, você lembra? Quanto mais ou menos? Eu não tenho de cabeça, porque a gente subiu a lista agora. Subiu agora, né? E é um desespero essa coisa toda. Imagino. Mas, assim, são 54 milhões, tá, gente? Assim, esse número aqui são 54 milhões no município do Rio, para essa fonte, que é a fonte 103, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Fomento Indireto. Então, a gente tem mais o dinheiro de fomento direto, né, e mais o dinheiro, que aí é o outro mecanismo, mas a gente acha que esse valor, considerando que o Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade de bastante destaque e tal, é um município, né? Então, para um município, 54 milhões é um valor robusto. É muito dinheiro. É um valor robusto. É robusto. Paula Rocha, tudo bem? Tudo ótimo. Adorei ouvir. Então, você estava ouvindo agora a sua colega aqui. Você sabe que na área química a gente fala contratipo, né? Você estava vendo aqui o espelho, né, aqui do Rio de Janeiro, e com relação, né, a São Paulo, né? O que é o ISS, a lei de ISS de São Paulo? Né? Então, os desafios, fica à vontade. Para as pessoas entenderem o que é o ISS. No final do dia, nós queremos levar informação. Sim, tá legal. Então, vamos lá. Já pegando um pouco o gancho aí, né, da Valquíria, nós temos, em linhas gerais, uma lei de incentivo parecida, né, assim, também esse mesmo mecanismo de apoio via ISS, né, o fomento indireto, mas vou destacar aqui as diferenças, né, algumas boas e outras ruins, inclusive, que também é interessante a gente ouvir, né, os colegas de outros municípios e de um município tão grande e tão efervescente culturalmente como o Rio de Janeiro, porque também nos ajuda a pensar aqui as melhorias da política pública. Mas nós funcionamos com um cadastro de incentivadores e de proponentes aberto durante todo o ano, né? Então, quem decidir se cadastrar ou para fazer um incentivo ou para inscrever um projeto, pode se inscrever durante todo o ano. Isso é legal, né? Porque não precisa estabelecer uma data exata, porém, nós perdemos nesse quesito de planejamento, né, que a Valquíria coloca, por não ter um calendário tão fixo assim, né? Então, nós não temos na lei esse calendário fixo de inscrição de projetos, de inscrição de incentivadores, então essas datas vão variando ao longo dos anos. Normalmente, né, nos anos de 2020 e 2021, nós iniciamos o primeiro trimestre, assim, do ano com a publicação do edital de inscrição de projetos e um pouco depois se abre a captação de recursos, né? Então, só retomando um pouco, assim, que eu esqueci de falar, o PROMAC é uma lei bastante nova aqui no município de São Paulo, né? Antes, desde 1991 até 2013, aqui o incentivo fiscal era tramitado por meio da Lei Mendonça, que era uma outra lei com outras regras, com outras questões de incentivo fiscal. E aí, desde 2013 a 2018, houve uma interrupção, né? O incentivo fiscal não existiu na cidade de São Paulo,
e de 2018 para frente o PROMAC passa a existir. Então, tivemos aí o edital de 2018, 2019, 2020, 2021, e em 2022 não foi lançado edital para inscrição de projetos, né? Então, como funciona? O projeto se inscreve, passa por uma comissão de avaliação, né, uma comissão composta por servidores públicos e pessoas da sociedade civil de diferentes áreas, né, de diferentes saberes aí da cultura, e depois dessa avaliação ele sai aprovado, reprovado, ou também a comissão pode pedir complemento de informações também, que é um momento interessante, quando muitos proponentes conseguem dialogar um pouco com a comissão, assim, se a comissão não entendeu, por exemplo, uma linha do orçamento, ou não entendeu um objetivo, uma atividade que será feita, mas o projeto como um todo está interessante, né, a comissão tem essa oportunidade de questionar também, e receber respostas e aprovar ou reprovar aquele projeto. Então, com essa aprovação em mãos, o proponente fica aquele ano da aprovação e mais um ano aprovado para a captação de recursos, né? Então, se o proponente se inscreve antes, né, assim, se inscreve bem no início do edital, que costuma ficar aberto de 3 a 4 meses, se ele se inscreve bem no início, ele tem a aprovação já ali mais rápida, né, antes que os projetos se acumulem muito, e ele sai para captação. Então, ele acaba tendo, assim, 1 ano e meio de captação de recursos, né, com aquela proposta aprovada. E essa é uma questão importante também de falar, né, que a Valquíria comentou de deixar tudo para última hora e tal, que a gente sabe como acontece. Eu sei bem também, eu fui produtora antes de ser servidora pública, e sei que é difícil a gente manejar com todos essas datas e as milhões de tarefas que a gente tem, mas, assim, o produtor tem muitas vantagens quando ele se inscreve de forma com tempo, né, no PROMAC, então, ou seja, antes das datas finais, porque os projetos vão sendo avaliados à medida que eles entram na nossa plataforma. Então, a comissão começa a trabalhar na semana seguinte ao início das inscrições. Então, quando, logicamente, há uma quantidade de projetos menor. Então, depois, ao longo dos meses, né, no segundo mês de edital, no terceiro mês, mais projetos vão se inscrevendo, logo a análise vai demorando mais, que é um volume maior de projetos saindo, né, sendo analisados pela comissão. Então, isso pode variar de 1 mês de aprovação até 6 meses de aprovação. Então, essa é a diferença grande que os proponentes podem enfrentar, a depender do momento que eles se inscrevem no edital, né? Então, uma vez com essa aprovação em mãos, o incentivador pode captar recursos com empresas aqui de São Paulo, e aí é importante destacar que a gente trabalha não somente com o ISS, mas com o IPTU também, que é uma diferença grande, assim, com outras capitais, né, são raras as leis de incentivo que trabalham com IPTU, que é um imposto de fácil previsão, né, para o incentivador, quando ele tem um imóvel que pode ser utilizado como incentivo, é bastante confortável, normalmente, para o incentivador, porque ele consegue calcular muito bem qual vai ser o aporte para aquele projeto, né, já que as parcelas de IPTU são mais previsíveis ali, são fixas, né, não variam de acordo com o faturamento, então isso é interessante, porém é um imposto mais difícil de trabalhar do ponto de vista burocrático, assim, de quem é o dono do imóvel, quem tem o direito a
ao abatimento, ao desconto, porque você tem aluguel, você tem, enfim, condomínios partilhados, então a questão do IPTU não é muito fácil de trabalhar internamente, mas a gente vê que quando o incentivador, uma vez, né, habilitado para incentivar via IPTU, é mais fácil o manejo das parcelas ali para o projeto. Então, isso é interessante também. E aí, uma coisa que a gente não tem e que a gente avalia, assim, sempre damos uma namorada com essa ideia do Rio aí de já fazer um edital no ano anterior, né, definindo ali quais são os incentivadores habilitados, né, para incentivar, seria bem interessante. A gente sempre olha essa ideia, enfim, tem prós, tem contras, mas eu acho que seria bem interessante para aproximar também a relação do incentivador com a Secretaria Municipal de Cultura, né? Hoje, de fato, como a Valquíria falou, aqui em São Paulo, a gente tem a relação com o incentivador um pouco através do projeto, né? Então, aquele projeto é que vai atrás do incentivador, né, que a gente chama aqui de incentivador, que seria o contribuinte que vai destinar esse imposto. Mas, então, é uma relação que fica muito ali entre o projeto e a empresa, sendo que essa relação poderia estar um pouco mais próxima da Secretaria de Cultura, até para fazermos eventos de aproximação mesmo desses incentivadores com os projetos e apresentar novos projetos, novos perfis para eles, enfim. Então, eu acho que um cadastramento e uma definição de quais os incentivadores vão aportar no ano seguinte seria bem interessante para isso. Mas hoje nós temos uma limitação em termos de legislação para isso, onde nossa legislação fala que ele seria, o incentivador deve destinar 20% também a cada incidência, então a gente não consegue muito fazer esse cálculo retroativo, né, que o Rio faz. A gente faz um cálculo no momento do incentivo mesmo. E uma diferença aí grande também, que em relação ao Rio de Janeiro, mas que ano que vem, muito provavelmente, a gente vai mudar e vai passar a ser esse modelo mais parecido aí, em relação à tramitação do incentivo mesmo, né? Como a Valquíria falou, que no Rio, né, vocês fazem internamente esse repasse, né, ou seja, o incentivador repassa, paga o seu imposto normalmente, e depois a Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura destinam ao projeto, né, esse é o nosso, provavelmente será o nosso modelo do ano que vem, depois do desenvolvimento de um sistema, isso também já estou dando um spoiler aqui, que é algo que a secretária Aline Torres já se comprometeu aqui na nossa Câmara dos Vereadores e, enfim, já vem anunciando que nós acabamos de fechar um contrato com a nossa empresa de desenvolvimento tecnológico, né, da Prefeitura, para fazer um sistema que vai internalizar essa gestão, né, do incentivo, porque hoje ainda se dá uma gestão de forma muito manual, infelizmente, né, mas como conseguimos operacionalizar e temos operacionalizado muito bem, assim tem funcionado, mas tem os entraves de ser uma operação mais manual, digamos, e o fluxo é um pouco inverso, né, então o incentivador deposita para o projeto com o nosso aval da Secretaria Municipal de Cultura, e deposita para o projeto, e depois esse valor é convertido por nós em crédito para o abatimento em futuros impostos. Então, ele está sempre adiantando o pagamento de um imposto, né, no projeto, e depois convertendo isso em imposto, em crédito para abatimento no imposto, né? Então tem um fluxo aí que é mais externo
do que aí no Rio, e a gente considera um fluxo mais internalizado um pouco melhor, porque dá menos trabalho para o incentivador, né, e já vem ali da arrecadação direta do imposto. Então, essa vai ser nosso grande avanço para o ano que vem, e também ter essa relação mais próxima com os incentivadores, buscando fazer pitchings e eventos que os aproximem mais, né, dos proponentes. Mas também, assim, gostaria de destacar aqui uma questão muito importante que a gente tem no PROMAC aqui, né, na nossa lei de incentivo fiscal à cultura, que é a questão dos territórios, que desde final de 2019, né, nós publicamos um decreto que, pela primeira vez, uniu territórios da cidade, né, o conceito de territórios ao conceito de incentivo fiscal, que era algo muito afastado, e a gente percebia que somente produtores culturais do centro da cidade conseguiam acessar os incentivos fiscais e também sempre para realizar eventos no centro da cidade, que é onde está concentrada a maior parte dos recursos, a maior parte dos equipamentos culturais também, enfim. Então, buscando descentralizar um pouco esse recurso, né, que nós temos aqui em São Paulo, nós publicamos essa regra, que foi muito bem aceita pelo público, assim, claro, precisa ser aperfeiçoada em algumas questões, mas foi muito bem aceita pelo público essa ideia de vincular o incentivo fiscal a uma execução nas periferias. Então, né, desde 2020 para cá, nós temos tido uma aceitação e uma expansão de projetos apoiados pelos recursos do PROMAC em periferias, né, seja em equipamentos culturais periféricos, que a gente também tem, né, nossas casas de cultura, alguns centros culturais, e seja também em equipamentos da educação, né, como os CELS, que aí é um equipamento híbrido, né, de educação, cultura e esporte, mas que está sendo também bastante utilizado pelos produtores para descentralizar essas produções, que passou a ser uma premissa aqui do PROMAC. Acho que é isso, né, para finalizar, só falando em volume de recursos, né, que o Zé Carlos perguntou aqui, já adiantando, no PROMAC nós temos 30 milhões de reais, né, éramos 15 milhões no início, e aí desde 2020 passamos a ser 30 milhões, e a ideia é que com um novo sistema, que vai facilitar essa tramitação, também possamos expandir esse recurso, né, porque São Paulo é uma cidade gigantesca, e os 30 milhões já estão bem aquém da nossa demanda. É isso, pessoal. Obrigada. Duas perguntas, para dizer a verdade, assim, 30 milhões realmente seria bacana mesmo, né? Um valor maior, né? Até uma especificidade de São Paulo, né? Você, diferentemente do Rio, que o Rio planeja, então, o calendário do Rio. O calendário do Rio você tem em maio, você tenta com o produtor cultural, faz o projeto. Você tem aprovado lá em maio o seu projeto. Então, você já sabe todo mundo que tem projeto. Aí, depois, em agosto, entra o edital do incentivador. Então, as empresas vão lá, né, e buscam, né, a porcentagem de cada uma delas, ao teto de até 20%, né, do que elas pagaram no ano anterior dos ISS, elas conseguem, entendeu, pleitear. Normalmente, de 56 milhões, a corrida do Rio hoje já é tanta que tem mais de 100... a corrida assim, entra 120 milhões de pleito, as empresas. E nessa hora você faz uma composição, uma empresa que pleiteou inicialmente, né, vamos supor, 800 mil, acaba sendo deferido lá, igualmente para todo mundo, né, proporcionalmente para todo mundo, né, igual proporcionalmente a todo mundo, é matemático, né, acaba sendo deferido 300 mil. Então você já sabe que lá, né, no final de outubro, né, essa empresa X tem 300 mil. Aí os produtores, as centenas de produtores, se eu não estiver enganado, por volta de 700 produtores, 800 produtores, né, vão atrás lá dos 700, 800 incentivadores, e aí começa, entendeu? A prefeitura publica essa relação que publicou hoje dos incentivadores,
E a partir daí, os produtores que estão tudo lá, que nem passarinho, né? Buscando, entendeu? Vai tudo lá, vai tudo. Então, é todo mundo atrás de todos os produtores e salve-se quem puder. Aí é uma questão de capacitação, aí é uma questão de competência, mas também a gente sabe que tem muita empresa que incentiva e já vem casado com um projeto, né? É do jogo. Porque é isso, tudo é planejamento. Assim, só fazer um adendo ainda nessa coisa. Tem duas coisas nessa fala do Zé aí. A gente recebe, às vezes, um produtor cultural perguntando como que faz para captar, um produtor iniciante, né? Porque o ISS, a Lei de Incentivos e Fomento Indireto, ele tem a característica de exigir uma formalização maior do que um edital de fomento direto, por exemplo, que a gente tem aqui no Rio, o FOCA, né? Que a gente tem, que exige um grau de formalização muito menor, né? O ISS, ele exige que você tenha CNPJ, que tenha, pode MEI, tá, gente? Pode MEI também, que é CNPJ, mas que tenha atividade cultural, não precisa ser exclusivo atividade cultural, mas tem que ter, ali um KNAI, tem que ter uma formalização maior, né? Essa exigência não é na lei. E, às vezes, um produtor que tem 2 anos, que ele se inscreve, tem um projeto aprovado, mas ele tem muita dúvida de como é essa questão da captação, né? Que aí eu, né, corroborando com o que o Zé falou, precisa sim de uma questão de maior de formalização, precisa uma questão de capacitação, a gente tem tentado, dentro das nossas possibilidades, dar essa capacitação também, a gente vai para as zonas culturais, a gente, os equipamentos da prefeitura pela cidade, a gente tenta dar essa capacitação tanto da escrita do projeto, que é muito importante, gente. Às vezes o produtor ele acha que ele sabe escrever o seu projeto, ótimo, porque eu tenho aqui a minha ideia, eu sei o que eu quero fazer um show, já estou imaginando a plateia lotada, sei até quais as músicas, então ele tem esse projeto na cabeça dele, essa ideia, e aí ele acha que ele sabe fazer o projeto. E o que a gente tenta sempre na nossa capacitação é dizer, então, escreva primeiro, preencha os campos primeiro, mostre para alguém de sua confiança, antes de você explicar o que é, peça para ela ler, porque às vezes a ideia não está clara ali no papel, não está o parecerista do outro lado, eu também sou parecerista de projetos. Às vezes eu começo a ler o projeto e eu penso, nossa, que ideia bacana. No meio eu já não sei qual é mais a ideia, se é uma peça, se é um show, porque o produtor foi dando, seguindo o bonde da ideia dele ali, e ele não leu novamente e inscreveu em o projeto, né, reprovado. Mas vou tentando focar aqui no que eu ia falar. O produtor, às vezes, ele pergunta, mas a capacitação, a captação é tão difícil, porque, às vezes, eu chego no patrocinador desse, que vocês publicaram a lista, né, essa lista que saiu hoje, e ele fala, eu já tenho um projeto, já escolhi, e aí ele acha isso errado, né? O produtor, às vezes, fala, nossa, isso é totalmente errado, né? Então, veja bem, como nem sempre as coisas são erradas, né? É só vamos olhar direitinho. Como é uma lei de um calendário que exige planejamento, então a gente publica num ano para a realização no ano seguinte, né? Este produtor cultural, que ele inscreveu o projeto em maio, muitas vezes ele está desde janeiro, ele já sabe o que ele vai inscrever, ele está desde janeiro batendo na porta de empresas. Porque essa empresa ela tem que se inscrever todo ano, mas o ano passado ela participou, então o mais provável que ela vá se inscrever novamente. Então, ele vai lá, mostra o projeto dele de uma forma bastante, uma boa apresentação, com um PowerPoint, uma apresentação bonita, ele explica bem o projeto dele, ele consegue convencer, às vezes, esse patrocinador, ou, às vezes, ele traz um patrocinador novo, que não conhecia a lei, porque tem muita gente. Aqui no Rio, tem muitas empresas que pagam ISS e que não fazem ideia da lei. E a gente vê isso toda hora. E aí a gente explica como é o mecanismo, que ele não vai tirar nenhum real do bolso a mais, que os benefícios que vai ter. E aí ele fala, nossa, é só isso, é só inscrever, ótimo e tal. E aí ele vai e faz todo esse trabalho, que é um trabalho também nosso, e apresenta a ideia dele. Esse chega em agosto, esse patrocinador se inscreve, ele já conversou desde janeiro,
ele se inscreve em agosto, às vezes esse patrocinador não é a expertise dele escrita, inscrever ali, esse produtor ele vai lá e tenta ajudar nessa inscrição, ele explica todo o processo, esse patrocinador se inscreveu, foi habilitado, saiu a lista. Quando você chegou no mês de outubro, batendo na porta dele, e agora esse ano, como foi prorrogado, né, em dezembro, batendo na porta dele, ele vai virar para você e vai falar assim, não, eu acho muito legal, mas é porque eu já estou falando com o produtor. Então, isso é errado? Não, é um produtor que chegou antes, que fez o trabalho de casa antes. Então, às vezes, a gente tem que achar, citando aqui o que até o nosso secretário falou um dia desse, o edital, ele não pode ser bom só quando você tem um projeto aprovado. É como se você vai participar de um processo seletivo de mestrado, doutorado. Não pode ser bom só quando você foi habilitado. Tem outras questões, assim. Não pode ser, só é bom, então, esse patrocinador, se ele firmar comigo. Não, às vezes está tudo certo, gente, ele ter firmado com o seu coleguinha ali, porque ele fez o trabalho desde janeiro. Então, qual que é a dica? Comece a correr atrás da sua ideia, tanto a escrita do projeto, que é importantíssima, o orçamento do captador desde janeiro, não deixa para chegar no final do ano, porque você vai chegar atrasado. Não, e aí, inclusive, eu vou estender também a São Paulo, né, porque o Congresso, quando ele nasceu no Rio de Janeiro, a ideia, inclusive, né, falamos da unidade a nível nacional, setor econômico, mas a ideia desse Congresso era estar em novembro, no momento que os produtores culturais já têm todos os seus projetos aprovados. Agora saiu a lista dos incentivadores, já sabemos todos quais são. Centenas dos produtores, centenas dos incentivadores. Colocar todo mundo para fazer contato com todo mundo, né? Então, a gente dá gratuitamente para os produtores culturais, uma mesa, como é o modelo que está lá em cima, tem umas mesas lá em cima, que essa é a ideia do conceito da feira, para que a gente chame todos os incentivadores e empresas que não entendem também que esse momento aqui não é nem... Para dizer a verdade, não seria... O foco principal não seria nem propriamente o produtor cultural, mas o incentivador, para ele entender o quanto é importante e o quanto ele ganha. Ele já entendeu que a cultura, desde um monte de palestras que já estamos falando, que a cultura é importante numa série de fatores e dá um monte de entregas. E aqui agora ele tem um instrumento que, se ele paga ISS e São Paulo paga IPTU, né, o como é tranquilo, né, ele poder se inscrever através dos diversos benefícios que a gente comentou. Então, aí todos os produtores culturais estão conversando com todos os incentivadores e empresas que também querem entrar, mas não entendem, e a partir daí você fortalece. E aí eu faço também para a Paula, né, Paula? Que quando você falou, né, você tem... Aí eu passo para a Paula uma experiência nossa também lá de São Paulo, né, do desafio que você falou, né, que é importante. A gente faz o projeto, a gente tem o momento do edital, e antes disso, o ano todo, a empresa produtora, ela entra lá com os projetos. E aí depois abre o momento, né, dos 30 milhões. Olha, 30 milhões está disponível. Naquele momento que está disponível, começa uma corrida no ouro. Começa uma corrida do ouro. Então, exatamente o que você falou. Quem fez a lição de casa lá atrás, fez projeto, entregou rapidinho para a Paula para poder aprovar, já logo na primeira semana, nos primeiros dias. Que não é o projeto já aprovado no ano anterior. Mas fez rapidinho, já está aprovado. Mas já estava conversando com uma empresa. Já estava conversando com uma empresa há 2 anos. Aliás, fez o projeto com a empresa. Porque a empresa entendeu que o projeto era bom, mas vamos ajustar melhor dentro dos seus interesses, empresa, né? Dos seus desafios de marketing, de vendas, institucional, social. E aí, a partir daí, você vai correr atrás do dinheiro. E foi uma experiência, porque a gente correu atrás de uma grande multinacional, e a gente correu. Só que até a multinacional entendeu que era o projeto, e depois vai para os Estados Unidos, volta, depois volta de novo para os Estados Unidos. Quando chegou a documentação, que eu falei, nossa, conseguimos, o dinheiro acabou. O dinheiro tinha ido tudo embora. E esse é um desafio seu do dia a dia, né, Paula? Exatamente. Não, lidar com a frustração dos produtores e dos incentivadores, dos incentivadores. A empresa não queria entender como é que ela gastou tanto tempo e recurso e o dinheiro e não estava dando certo. É bem grande, mas é isso mesmo que vocês estão falando, assim, independente, eu acho que do modelo que se utilize, né,
o planejamento é fundamental da empresa. Então, assim, a empresa decidiu, legal, vamos utilizar o incentivo. Então, vamos começar a estudar e como esse mecanismo se insere aqui dentro da nossa empresa, como que é essa tramitação, eu tenho que pagar antes, tenho que pagar depois, quem tem que assinar, né? A gente vê que, muitas vezes a empresa decide que quer, mas daí a implementar dentro da empresa, né, apesar dela não gastar R$1 para fazer esse aporte, ela precisa organizar internamente, né, esse aporte, esse apoio ao projeto. Então, a gente vê que os projetos bem-sucedidos, assim, no PROMAC, ou seja, aqueles que conseguem chegar primeiro, porque aqui tem muito essa questão, a gente abre os 30 milhões, e daí, como o Zé Carlos falou, é uma corrida ao ouro, assim, então quem chega primeiro com seus contratos firmados vai sendo avaliado primeiro, não o projeto, né, mas a regularidade, né, a regularidade daquele casamento, digamos assim, e uma vez aprovado, pronto, ele consegue sem nenhum problema. Mas os que chegam primeiro são aqueles que fizeram normalmente 1 ano de trabalho anterior. A gente observa, assim, que normalmente são aqueles que já vêm falando com a gente, tirando dúvidas daquele incentivador. Tem bastante isso também, né? Às vezes o incentivador não tem a menor noção do que ele vai ter que fazer. Então, o proponente vai facilitando essa conversa junto ao incentivador, junto com a gente, né? A gente se coloca aqui numa postura muito aberta também, de empresas que quiserem conversar, de falar, tenho vontade, mas tenho dúvidas, né? Ou como isso se aplica dentro do meu processo interno. Então, a gente marca reuniões, já fiz inúmeras reuniões com empresas que nem tinham um projeto escolhido, nem nada. Queriam mais, era assim, entender o programa e ver como aquilo se aplica para daí escolher um projeto, sabe? Então, é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de chegar antes, assim, a gente também é procurado antes, porque aí a gente consegue esclarecer as dúvidas dessa empresa e beleza, na hora que abrir a captação, tá tudo redondo, lindo, tranquilo, somente para uma análise que demora, se tiver tudo redondo, vai ser uma questão ali de 15 dias para ele receber um ok e começar a depositar de fato no projeto, né? Então, tendo esse planejamento anterior, tudo fica muito mais fácil, né? Bem isso mesmo. Então, nós estamos partindo para o encerramento, e por uma questão de horário, quaisquer perguntas que vocês tenham, eu vou pedir, Paula, para você passar para as pessoas dúvidas com relação a ISS, PROMAC, como as pessoas podem tirar essas dúvidas, procurar, por favor. Tá, nós temos aqui e-mails divididos pelos temas, né, daqui do PROMAC, mas assim, vou passar os 2 e-mails principais, então, os e-mails mais acessados pelos proponentes, né, para vocês enviarem dúvidas sobre projetos, sobre edital, sobre lançamento de edital, é o projetospromac@prefeitura.sp.gov.br, tá? Nossa Então, produção conseguiu pegar tudo direitinho aí? Projetospromac@sp. Não, prefeitura.sp.gov.br. Perfeito. E dúvidas mais sobre o dinheiro mesmo, né? Sobre o incentivo, sobre a captação, sobre os aportes, podem ser enviadas para Incentivo PROMAC. Incentivo PROMAC, pessoal da produção aí. Vai anotando para depois a gente colocar na tela. Incentivo PROMAC. @gmail.com. Tem essa diferença, tá? Porque como o volume é bem grande, a gente teve que mudar para o Gmail. Essa é uma das dificuldades apenas. Então, é isso. E aí a gente tem o nosso site também, onde, né, se o proponente ou o incentivador... isso é importante dizer também.
o nosso edital, ele é escrito numa linguagem simples e ele contém o passo a passo, ele é quase que um edital manual, assim, tanto para o proponente quanto para o incentivador, tá? Então, a gente recomenda que quem tenha interesse já pegue ali no site do PROMAC, que eu não vou... Eu posso falar ele aqui, né? Se chama smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/PROMAC. Só um minutinho, Tá? Ricardo, lá no bastidor, você pegou os 3, repete esse último, por favor, Tiago, depois também. Essa é a plataforma PROMAC, tá? Que é onde se inscreve os projetos e onde tem os nossos normativos, o edital e tal. Chama smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/PROMAC. Tá, nós vamos subir no site direitinho, nós vamos colocar tudo nas nossas plataformas direitinho, a orientação. E também, da mesma forma, Valquíria, se o pessoal quiser entender mais, tiver informações sobre o ISS do Rio de Janeiro, qual o contato, quais os contatos? Eu vou passar só um e-mail geral que a gente tem, que caso vocês façam contato, a gente pode mandar para vocês um compilado das informações, o endereço do site, tudo por e-mail, edital do produtor, edital do contribuinte, podemos fazer um kit, quem tiver dúvida, quiser entender melhor a lei. Quem mora aqui no Rio e quiser, né, fazer uma reunião, a gente se dispõe a explicar, às vezes a gente pode fazer uma reunião presencial, pode fazer também online, né, informar melhor. O e-mail é falecccpc.cultura@gmail. E-mail bem fácil. falecccpc.cultura@gmail. Podem mandar um e-mail que a gente faz esse compilado e tenta auxiliar em todas as dúvidas. Tá joia. Nós vamos, infelizmente, não vamos conseguir pegar a pergunta da plateia pelo tempo, porque é 1 hora, e assim, né, o que a gente conseguiu passar, e acho que isso aqui ficou bem claro, não só do Rio de Janeiro, mas São Paulo, isso para empresas, mas principalmente para os produtores culturais, planejamento. E é com 2 anos à frente, 3 anos à frente, tem que acreditar. Vou fazer para ganhar dinheiro agora. Não, nada é assim na vida. Tanto é que esse projeto, nesse momento, o esforço nosso é de venda para o outro ano. Então, a ideia é mostrar para as empresas, elas entenderem esse ano, se não der tempo de entrarem para o outro ano, vão entrar para o outro ano. E, Paula, a ideia, inclusive, também, primeiro trazer a informação de vocês, mas no momento que a gente começa... E olha como a gente tem que trabalhar sempre a questão de você acreditar no projeto e trabalhar com muita antecedência, né? Nós vamos levar esse projeto também para São Paulo. A primeira coisa, apresentar para a secretaria. Conseguimos apresentar para a secretária e para a Paula, na comissão. Mas apresentamos para algumas empresas que estavam aqui. Mas nós vamos escrevê-lo para depois realizá-lo talvez em 2024. Vamos jogar com 2023, mas vamos jogar com 2024. E aí você fala, cara, é todo um trabalho. Então essa é a principal mensagem de ontem, de hoje. A cultura é possível, a cultura dá dinheiro, a cultura dá para se viver de cultura, mas tem que trabalhar, tem que se aprimorar. Obrigado a você, Valquíria, que deixou. Estão trabalhando até 2, 3 horas da manhã lá, viu, Paula? Para poder sair o edital. Você acabou de falar pessoas, né, poucas pessoas para a quantidade de coisas que vocês têm, né, os projetos chegam tudo em cima da hora, e o pessoal não precisa aprovar meu projeto, leva 6 meses porque tem uma pilha aqui, ó. Tem uma pilha. E a Aline falou que vocês cresceram muito do lado de fora e o recurso, as pessoas nem tanto lá do lado de dentro. Então, só temos que agradecer a vocês, né, a cultura agradece vocês, e vou pedir para você se despedir rapidamente, Aline, né? E depois a Valquíria, e aqui eu me encerro. Pode se despedir, Paula. Pessoal, eu queria agradecer aqui esse espaço, né? Eu acho que é muito importante, como o Zé Carlos falou, sobre, né, ter um espaço aí de compartilhamento do Congresso
né, esse espaço, outros setores culturais têm, outros setores econômicos têm muitos espaços, a gente tem poucos, apesar da gente gostar de fazer evento e gostar de se encontrar, a gente se encontra pouco para discutir, né, essas questões da profissão. Então, acho muito legal a iniciativa, muito válida, desejo sucesso aí para o evento e que venha para São Paulo mesmo. Cumprimento aí minha colega Valquíria e boa sorte aí também nessa nova etapa do ISS do Rio. Tá bom? Obrigada, Zé Carlos, pelo convite. Todo mundo aí. Eu vou precisar sair, tá, pessoal? Que aqui já vai cair uma chuva imensa e eu preciso sair. Tá bom? Muito obrigada. Aqui, o pessoal do Rio conhece isso também, de que o jovem tem que correr, viu? Valquíria? Não, agradecer também ao Zé pelo convite, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, quem está assistindo online, a Paula também, minha colega aí de luta na cultura. A gente tem muitas questões muito similares e também um mesmo empenho em que as coisas deem certo e também manifestar que eu fico muito feliz de quando eu vejo outra mulher aí nesse lugar, né, de destaque aí na cultura, da gente tentando